Minha namorada disse, você não vai saber o que acontece nessa viagem, ponto. Por isso, vou te bloquear até eu voltar, então não me incomode. Eu não reagi. Quando ela voltou, estava sorrindo, esperando por mim, mas ela não estava preparada para quem estava lá, em vez de mim. Oi Reddit, eu, 31 anos, nunca imaginei que seria o cara postando uma dessas histórias, mas aqui estamos. Vamos dizer que quando minha namorada, 28 anos, me disse que eu seria bloqueado por 5 dias na viagem com as amigas, eu não discuti, eu entrei no jogo. Sou investigador particular de profissão, e o que descobri durante esse bloqueio não foi apenas traição, foi algo muito maior. E quando ela voltou, eu me certifiquei de que a verdade chegasse até ela da maneira mais inesquecível possível. As pessoas ouvem investigador particular e imediatamente imaginam alguém se escondendo atrás de lixeiras, com uma câmera, um casaco, chapéu, todo o estereótipo de filme. Mas, realidade, não é assim. Na maioria das vezes, é trabalho chato, papelada, seguir pessoas que são péssimas em ser discretas e depois vê-las se provando culpadas das maneiras mais burras possíveis. As pessoas acham que são espertas, mas não são. Se mentir fosse um esporte olímpico, a maioria não passaria das eliminatórias. Eu já faço isso há tempo suficiente para ficar bom em perceber padrões, o riso nervoso, a explicação excessiva, as contradições casuais, tudo isso se destaca para mim como placas de neon. Sempre fui bem com isso, esse é o trabalho. Mas em casa, eu achava que estava seguro. Lana, minha namorada de 3 anos, deveria ser a parte da minha vida onde eu poderia desligar o cérebro de detetive e apenas ser. Nós morávamos na minha casa, não na nossa casa. Minha casa, eu a comprei, paguei com anos de noites longas, riscos bobos e trabalhos que ninguém mais queria, mas deixei ela fazer com que parecesse nossa. Era bom compartilhar espaço com alguém em quem eu confiava, e confiança era tudo para mim. No meu mundo, confiança é mais rara que ouro. Eu já me queimei antes, tanto no trabalho quanto na vida, então quando dei a Lana toda a minha confiança, achei que estava fazendo a coisa certa. Agora, Lana tinha amigas que eu nunca gostei. O grupo da Regina George tinha cara, a líder, como uma líder de torcida Vanab que nunca saiu do modo colegial. Ela era 2 vezes divorciada, mas agia como se isso fosse uma medalha de honra. Depois, a Maddi, basicamente a sombra da cara. Se a cara pulasse de uma ponte, a Maddi já estaria no ar gritando. Zane e Chloe, as quietas, mas não o tipo bom de quietas, o tipo calculista, o que observa todos os outros se bagunçarem e guarda isso para usar depois. Toda vez que elas vinham, tratavam Lana como seu cachorro de exibição, sempre lembrando ela de como era divertida antes de se estabilizar comigo, o cara estável e chato. Nunca ligaram que ela não precisava mais se preocupar com contas ou consertos de carro desde que se mudou para cá, mas eu sabia o jogo. Elas queriam Lana de volta no circo delas, não no meu canto. Enfim, o grande drama começou quando Lana anunciou sua viagem com as amigas, 5 dias em Vegas, supostamente só ela e as 3 patetas indo para a strip, vivendo a vida. Eu não amava a ideia, mas tudo bem, ela precisava de um tempo com as amigas. Eu não queria ser o namorado controlador. Uns dias antes da viagem, estávamos fazendo as malas no quarto, perguntei casualmente, ei, que voo você vai pegar e em qual hotel vai ficar, só para caso algo aconteça. Parecia inofensivo, certo? Mas ela se virou, como se eu tivesse pedido o número do seguro social dela, braços cruzados, olhos apertados, isso não é da sua conta, disse ela. Eu realmente dei risada, achando que ela estava brincando, mas ela ficou lá, séria. O que você quer dizer? Eu só quero saber onde você vai estar, caso haja uma emergência, e ela respondeu com, é uma viagem de garotas, você não faz parte disso, e eu não quero que você saiba onde estou ou o que estou fazendo, por uma vez é sobre eu me divertir sem você me vigiando. Então, ela soltou a bomba, você não vai saber o que acontece nessa viagem, ponto. Por isso, vou te bloquear até eu voltar, para você não me incomodar. Bloqueada, não foi, não me mande muitas mensagens, nem vou estar ocupada, foi totalmente bloqueado, como se eu fosse um estranho que ela conheceu uma vez no Tinder. Eu fiquei olhando para ela, meu cérebro ainda não estava bravo, estava apenas processando, porque veja, quando você faz o meu trabalho, pessoas levantando muros não são novidade, e a única coisa que aprendi é que você não bate a cabeça contra a parede, não grita, não implora, nem tenta escalar, você dá a volta. Então, eu não discuti, não dei a ela a briga que ela queria. Apenas assenti calmamente, ok, divirta-se. E eu juro, o rosto dela piscou por um segundo, ela parecia confusa, como se eu tivesse falado em uma língua diferente.
Ela queria que eu explodisse para que ela pudesse se fazer de vítima, mas eu a deixei com nada. Avançando para o dia seguinte, eu a deixei na casa de cara. O plano era seguir de lá. Ela estava toda sorridente e falsa empolgação, tirando selfies no carro como se fosse noite de baile. Antes de sair, ela se inclinou, me deu um beijo rápido e disse: "Não sinta minha falta demais, eu te ligo quando pousar para te desbloquear." Eu sorri de volta: "Não vou." Ela riu achando que eu estava brincando, mas eu não estava. Ela rolou sua mala até a entrada, acenou sem olhar para trás e desapareceu. E eu não dirigi para casa, não fui me afundar no sofá, dirigi direto para o meu escritório, porque o namorado já tinha saído, e o investigador, bem, ele só entrou. Lana achava que estava me inscrevendo para um bloqueio de 5 dias. Ela não percebeu que acabava de me dar um sinal verde. Ela me deu espaço e eu estava prestes a preenchê-lo com mais luz do que ela poderia suportar. No segundo em que ela desapareceu pela TSA, eu não era mais o namorado. Eu era o cara que ganha a vida encontrando respostas que as pessoas pagariam uma fortuna para manter escondidas. Ela queria um bloqueio de 5 dias? Tudo bem, eu estava prestes a transformá-lo em um destaque de 5 dias. A primeira parada foi o meu escritório. Nada glamouroso, apenas uma configuração modesta com monitores demais, arquivos empilhados de uma maneira que só eu poderia entender e uma máquina de café que deveria ter sido aposentada nos anos 90, mas de algum jeito ainda funciona. É minha e é onde a mágica acontece. Comecei de onde sempre começo: veículos. Eu já sabia que cara não resistiria em postar sobre qualquer coisa, então abri a página dela e, como esperado, lá estava a foto, as 4 sorrindo como se estivessem indo mudar o mundo, e atrás delas, na garagem, estava o SUV. Fiz o zoom, peguei o número da placa e rodei num banco de dados que provavelmente não deveria admitir ter acesso. Levou cerca de 30 segundos para encontrar uma correspondência. O carro pertencia a William Cole, vi seu parceiro em uma grande firma de investimentos no centro da cidade, casado, com 2 filhos, o pacote completo do homem respeitável da família, o tipo de cara que usa um Rolex diferente para cada dia da semana. Começo interessante. Lana tinha me dito que elas estavam voando com uma companhia low cost, Spirit Airlines ou Frontier, algo assim, o que não combinava exatamente com o SUV de alto padrão de Mr. Cole. Então, cavei mais fundo. Os manifestos de voo são chatos para a maioria das pessoas, mas para mim são como peças de quebra-cabeça. Eu vasculhei todos os voos de nossa cidade para Vegas naquela manhã, nenhum nome de Lana, nenhum de Cara, nenhum de Maddi, nenhum de Chloe, nem mesmo sobrenomes de solteiro ou iniciais, nada. Então, eu vi. Um jato particular de propriedade da firma de William Cole tinha registrado um plano de voo de nosso aeroporto diretamente para Las Vegas na hora exata em que o voo low cost delas deveria decolar. Isso foi peça número 2 do quebra-cabeça. Agora, aqui está a parte que eu realmente gostei. Eu não precisava que Lana me desse uma única pista. Me bloquear não foi apenas suspeito, foi basicamente um convite gravado para eu começar a cavar sem me preocupar em cobrir minhas trilhas. Ela pensava que o silêncio a protegeria, mas na realidade, isso me deu liberdade para aumentar o volume. Ainda assim, eu não ia tirar conclusões precipitadas. Você não pode simplesmente chegar no tribunal com a minha namorada agindo de forma suspeita e esperar que o juiz acene com a cabeça. Provas, claras e sólidas, isso é o que eu negocio. Então, comecei a catalogar placas, registros de voos, carimbos de tempo, cada migalha. Coloquei tudo em uma pasta organizada no meu desktop, anos de hábito. Do jeito que eu via, Lana não estava apenas mentindo sobre a localização dela, ela estava mentindo sobre todo o esquema. A viagem de garotas dela não era exatamente patrocinada por voos baratos e buffets turísticos, não, isso cheirava a algo maior, algo mais sujo. E eu já estava alguns passos adentro no labirinto e podia ver as paredes se fechando sobre ela. E se há uma coisa que aprendi nesse trabalho, é que as pessoas sempre cometem erros. Elas podem mentir diretamente para o seu rosto, construir uma grande história brilhante, até jurar pela sepultura da avó, mas depois de alguns dias, elas deixam impressões digitais por todo o local do crime. E quando você lida com pessoas como as amigas de Lana, altas, rasas, viciadas em postar cada segundo de suas vidas, não é uma questão de se elas vão cometer um erro, mas de quão feio será. E essas meninas, elas não cometeram apenas um erro, elas praticamente embrulharam a verdade e colocaram um laço nela. Maddi foi a MVP dos erros bobos. Toda a página de redes sociais dela estava aberta, como se ela quisesse que estranhos acompanhassem sua vida.
Se você espirrasse perto dela, provavelmente veria uma selfie com a legenda onde, peguei um resfriado, rezem por mim. Era esse tipo de viciada em atenção que ela era. Então, claro, poucas horas depois de chegar em Vegas, ela começou a postar. Primeiro, havia foto à beira da piscina, inofensiva para qualquer outra pessoa, 4 garotas com óculos de sol, drinks coloridos nas mãos, grandes sorrisos. Para mim, era basicamente uma linha de polícia. Fiz o zoom na reflexão nos óculos de sol de Maddi, claro como o dia, um cara estava sentado na mesa do cabana delas, não um hóspede qualquer do hotel. Ele estava ali com elas. Eu me recostei, estalei os dedos e sorri. Amadores, sempre esquecem as pequenas coisas. Algumas rolagens depois, ela tinha postado um vídeo delas dançando em alguma balada, luzes estroboscópicas piscando, música tão alta que o microfone do telefone estava quase pedindo ar. Mas eu não estava ouvindo a música, estava olhando para a cara, ela estava se inclinando para um cara, definitivamente não seu ex-marido, definitivamente não era só uma conversa amigável. Eu desacelerei o vídeo, quadro por quadro, e peguei a mão dele deslizando pela cintura dela. As pessoas esquecem que as câmeras não mentem. Então, Chloe, aquieta, finalmente postou. Era para parecer elegante, apenas uma foto do grupo em um jantar, 4 mulheres todas vestidas, sorrindo em frente a uma parede com uma grande pintura abstrata. Pessoas normais passariam rapidamente, mas eu pausei, aquela pintura não era decoração aleatória. Eu fiz uma busca reversa de imagens, em menos de 5 minutos, eu sabia exatamente onde ela estava pendurada, na sala de jantar privada de uma suíte high roller do Wynn. Aqui está o lance, aquelas suítes não são abertas para turistas. Você não as reserva no Expedia, você as consegue se for um dos maiores jogadores do cassino ou se estiver com um. Essa foi a minha prova contundente. Eu liguei para um velho contato que trabalhava na segurança de lá, ele me devia um favor, então ele verificou. E, claro, William Cole estava na cidade naquela semana recebendo clientes. A suíte foi reservada em nome dele e ele não estava sozinho. 4 mulheres estavam listadas como convidadas, e sim, um desses nomes era Lana. Então, aí estava, isso não era uma viagem de garotas, isso eram umas férias patrocinadas pela empresa, e Lana não estava acompanhando as amigas. Ela estava acompanhando como parte do pacote de entretenimento. Agora, eu poderia ter parado aí, eu tinha o suficiente para destruir o relacionamento, mas como eu disse, eu não trabalho com meias-verdades. Eu queria a imagem completa, do começo ao fim, e foi aí que encontrei a parte que realmente doeu. Escondida em um dos vídeos de Maddi de um lounge de cassino, eu peguei Lana no fundo. Ela estava rindo, com um copo na mão, se inclinando para perto de algum cara. A câmera não capturou o rosto dele claramente, apenas o perfil, mas algo na postura, a voz ao fundo, fez a ficha cair. Eu extraí o áudio, limpei com um software e o rodei contra meu banco de dados de amostras de voz. Era uma aposta arriscada, mas eu tinha que saber. O programa deu uma correspondência, Randy. Sim, aquele Randy. O ex-noivo dela, o mesmo cara que ela me disse que era um perdedor, o mesmo cara que ela disse que atraiu e partiu seu coração, o cara que ela jurou que não queria mais ver nunca mais. E aqui estava ele, descansando em Vegas com ela, com o dinheiro de William Cole. Eu apenas fiquei sentado lá, olhando para a confirmação na minha tela. Todas as mentiras se desfez de uma vez. Ela não me bloqueou por privacidade, ela me bloqueou para viver outra vida, por 5 dias, uma que incluía seu patrocinador rico e casado, e o ex que ela jurou ser coisa do passado. Eu gostaria de dizer que fiquei chocado, mas honestamente, eu estava mais impressionado pela quantidade de camadas que ela empilhou sobre a mentira. Um jato particular, uma suíte alugada, um executivo casado, 3 amigas ajudando a encobrir, e um ex-noivo no lado. Não era apenas traição, era um circo completo. Mas aqui está a diferença entre mim e um cara comum. Um cara comum, ao descobrir isso, talvez ele explodisse com a namorada, aparecesse gritando no aeroporto ou tentasse implorar por respostas. Eu fiz uma carreira sendo paciente, deixando as pessoas se prenderem sozinhas enquanto eu tomava notas. Então eu não me irritei. Não bebi até ficar bêbado. Não mandei para ela um longo texto sobre traição. Eu me sentei, estalei os dedos e comecei a planejar. Porque isso não era apenas sobre pegá-la, isso era sobre consequências. E se há uma coisa em que eu acredito mais do que em confiança, é que as ações sempre devem ter o final que merecem. Lana achava que estava sendo esperta com seu bloqueio, o que ela não percebeu é que ela acabou de me dar espaço para transformar toda a vida dela em luz do dia, e luz do dia queima.
Esse foi o momento em que eu soube que Lana não teria um término tranquilo ou um ombro frio. Ela teria uma produção completa. Se ela queria o grande drama de Vegas, eu ia dar a ela um palco do qual ela não poderia sair. Sem gritos na cozinha, sem conversa de "precisamos conversar", onde ela poderia chorar e ganhar simpatia. Isso ia ser público, inegável e permanente. Do jeito que eu via, as mentiras só morrem quando a verdade as coloca em meio a uma multidão. A primeira peça que eu tive que alinhar foi William Cole, o cara rico com o SUV, o jato, e aparentemente um hobby paralelo de importar namoradas. Gente como ele anda por aí achando que sua conta bancária é um escudo. O que quer que aconteça, ele pode jogar dinheiro em cima até desaparecer. Mas o que dinheiro não pode fazer é reescrever um plano de voo ou apagar uma lista de hóspedes do Bellagio. Essas coisas são concretas, e eu já as tinha garantido. Então, eu construí um arquivo limpo o suficiente para entregar diretamente a um advogado, logs de voos, carimbos de tempo, fotos de Lana e seu grupo na suíte dele, tudo amarrado com um laço. Depois, fiz minha lição de casa sobre a esposa dele, Catherine. Pediatra, inteligente, respeitada, o tipo de mulher que achava que o marido estava lá fora recebendo clientes, não pagando por acompanhantes de luxo e treinamento. Eu não enviei o arquivo diretamente para ela, isso não era minha praia. Eu enviei para um dos advogados de divórcio mais afiados da cidade dela, com uma nota: sua cliente pode querer ver isso. As viagens do marido dela não são o que ela pensa. Isso foi o suficiente para acender o pavio. Depois veio Randy, o ex. O cara que ela jurou que era história. O traidor que supostamente a destruiu. Engraçado como as coisas funcionam. Eu não estava surpreso que ele estivesse em Vegas com ela, mas eu fiquei irritado com a profundidade da mentira. Mesmo assim, eu tinha opções. Randy vivia como se fosse intocável. Negócios imobiliários, carros de luxo, sempre postando frases motivacionais como se fosse o lobo de Wall Street. Mas os registros de tribunal não mentem, e os dele estavam cheios de processos, ex-parceiros irritados, dinheiro desaparecendo, negócios indo por água abaixo, e Randy agia como se fosse apenas azar. Eu sabia melhor. Eu liguei para um amigo jornalista que se especializava em pessoas como ele, dei a ele uma pequena pista: desenvolvedor de trilhas, viagens para Vegas, dinheiro não batendo. Então eu passei o nome de Randy para ele. Foi como jogar isque em um tanque de tubarões. Randy não sabia ainda, mas seu império estava construído sobre areia molhada, e eu acabei de ligar a mangueira. Isso deixou Lana, e essa parte não era negócios, era pessoal. Ela achava que estava voltando para casa para abraços e um namorado que acreditava em suas histórias. Em vez disso, eu queria que ela entrasse de cara na parede da realidade. Foi aí que Krista entrou. Ela era a namorada atual de Randy, a que recebeu a desculpa do retiro de bem-estar em Arizona, enquanto ele estava bebendo coquetéis com minha namorada. Não demorou muito para eu rastrear ela. Professores não têm exatamente identidades secretas. Um diretório escolar depois, eu tinha o número dela. Fazer aquela ligação não foi fácil. Tente contar para uma estranha que o namorado dela está em Vegas com sua namorada, não sai fácil. Mas eu fui direto ao ponto, mandei as fotos, o áudio, a prova. No começo, houve apenas silêncio, depois choro, e depois, após uma longa pausa, raiva. Não a raiva de gritar, mas a raiva fria, aquela que sabe que a única opção que resta é a vingança. Foi quando eu disse a ela: o voo de retorno de Lana, e fiz a oferta. Ela espera que eu esteja lá, mas acho que você deveria ser a primeira pessoa que ela vê. Krista não hesitou, ela quis entrar agora. Eu não fui burro. Você não joga duas pessoas furiosas em um aeroporto e espera que os fogos de artifício caiam limpos. Se você não controlar o palco, ele vira bagunça, e eu não queria bagunça. Eu contratei um contratante de segurança privada de confiança, ex-militar, motorista de limusine de meio período. Ele ficaria nas chegadas com uma placa, para se misturar com a multidão. A câmera do telefone dele transmitiria tudo de volta para mim, ao vivo, para que eu pudesse assistir tudo se desenrolar confortavelmente na minha cadeira de escritório. Enquanto isso, Krista estaria na posição certa com seu trunfo na manga, um cartaz enorme com a foto de Lana sentada em uma mesa de blackjack no lounge high roller do Bellagio, o braço de Randy drapeado sobre ela. A foto era cristalina, cortesia do meu contato na segurança do cassino. Não precisava de legenda, qualquer um com olhos entenderia o ponto. Mas eu não parei por aí. A humilhação pública é uma coisa, as consequências legais são outra. Então, eu alinho um servidor de processo, não um cara de capô,
mas um profissional com terno afiado. Ele entraria logo depois da revelação de Krista, chamaria Lana pelo nome completo, autossuficiente para todos ouvirem, e lhe entregaria o envelope. Dentro, uma notificação formal de despejo e uma ordem de restrição, 30 dias para sair da minha casa, sem mais aparições no meu escritório, sem mais mensagens de precisamos conversar. Estava acabado no papel e em público. Quando eu terminei de planejar isso, cobri todos os ângulos. William estava prestes a ser pego de surpresa pelo advogado de sua esposa. Randy estava prestes a ser arrastado para a imprensa. Krista tinha o cartaz pronto. Meu contratante tinha a câmera pronta para transmitir. O servidor de processo tinha os papéis preparados. Enquanto ela estava fora de alcance, eu já tinha conseguido uma ordem de restrição temporária e preparado uma notificação de 30 dias para desocupação. Qualquer retirada de seus pertences teria que ser agendada por meio de uma terceira parte neutra e supervisionada, sem aparições surpresas, sem drama. Lana pensava que me bloqueou por 5 dias, achava que tinha controle. O que ela realmente fez foi me dar o espaço necessário para construir o palco onde sua vida dupla desmoronaria bem em cima dela. E quando aquela cortina caísse, ela não sairia com aplausos, ela seria enterrada sob eles, e a paz já estava nas mãos de Krista. O domingo à tarde chegou, e o voo de Lana pousou no horário certo. Claro, eu não estava no aeroporto. Eu tinha meu contratante transmitindo tudo de volta para mim em HD nítido. Meu laptop estava aberto, café na mão, como se eu estivesse me preparando para um evento de pay-per-view, e honestamente, parecia mesmo. O feed mostrou o hall de chegada, fervilhando com a multidão usual, famílias segurando balões, motoristas de Uber olhando os telefones, pessoas correndo para a retirada de bagagens como se o carrossel estivesse distribuindo ouro. Então, apareceram as 4. Lana, no centro, arrastando sua mala, o telefone na mão, cabelo perfeito, sorrindo tão grande que você pensaria que ela acabou de voltar de curar a fome no mundo, não de mentir durante 5 dias em Vegas. Atrás dela, Cara, Maddi e Chloe estavam carregadas de sacolas de compras, todas rindo como se a vida fosse boa. Eu me recostei na cadeira, Showtime na tela. Lana olhou a multidão, claramente esperando me ver esperando pelas portas. Em vez disso, seus olhos pegaram Krista, calma, estável, parada bem no centro com um enorme cartaz nas mãos. E não era qualquer cartaz, era a foto que eu havia conseguido através do meu contato em Vegas. Lana e Randy sentados juntos à mesa de blackjack, o braço dele apertado ao redor dos ombros dela, os dois rindo como um casal de férias. A imagem era de alta resolução, cristalina. Sem negações, sem não sou eu, sem ângulo ruim. Lana parou no meio do passo, o sorriso desapareceu, seu corpo inteiro travou como um computador com a tela azul da morte. Suas amigas esbarraram nela por trás, confusas, até que seus olhos seguiram os dela e caíram no cartaz de Krista. Foi quando a conversa delas morreu, como se alguém tivesse pressionado o botão de mudo. Krista não disse uma palavra no início, ela não precisava. Ela apenas ficou lá, segurando a foto, deixando todos ao redor conectar os pontos. E as pessoas fizeram isso. Você podia ver os sussurros começando, os celulares sendo tirados, estranhos parando suas reuniões só para assistir o acidente de carro em câmera lenta se desenrolar. Lana tentou se recuperar, deu uma risada falsa, ajeitou o cabelo e tentou desviar como se fosse simplesmente passar e fingir que Krista era alguma mulher aleatória e louca. Erro fatal. Krista deu um passo à frente, a voz clara, calma e cortante. Engraçado, Randy não vou para casa com você. Isso porque ele está ocupado explicando essa foto para mim. Foi isso. Bum! A multidão foi de sussurros para olhares fixos, uma bolha se formou ao redor delas, estranhos grudados na cena, celulares em pé gravando cada segundo. As amigas de Lana olharam para ela como se tivessem acabado de perceber que o barco estava afundando e nenhuma delas sabia nadar. O rosto de Lana ficou pálido, ela tentou murmurar algo, talvez isso não é o que parece, mas antes que ela pudesse dar uma desculpa completa, o segundo ato começou. Um homem com um terno afiado deu um passo à frente. Não era um policial, nem funcionário do aeroporto, era meu servidor de processo. Ele tinha um envelope sob o braço e uma voz que ecoava pelo hall. Lana, ele disse, autossuficiente para todos a 10 metros ouvirem. Lana virou a cabeça para ele, atônita, mal conseguiu acenar com a cabeça. Você foi notificada, ele disse, entregando-lhe o pacote, uma ordem de restrição temporária carimbada pelo tribunal e uma notificação de desocupação de 30 dias.
Tudo estava claramente detalhado, sem contato, sem aparecer na minha casa, e qualquer retirada de propriedade teria que ser agendada por uma terceira parte neutra e supervisionada dentro do período da notificação. Estava acabado, no papel e em público. Ela apenas ficou lá, olhando para os papéis, com as mãos tremendo, então deixou suas malas caírem ali mesmo no chão do aeroporto. O cartaz, a multidão, os papéis, foi de mais de uma vez. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar, aquele tipo de choro que não é por dor, mas por humilhação, e suas amigas que diziam que estariam ao lado dela, na hora da verdade, não estavam lá para nada. Cara pegou a mala e correu, Maddi pegou o celular, como se estivesse chamando um Uber, e antes que o pó se assentasse, Chloe olhou ao redor, apavorada, e se escondeu na multidão. Ratos abandonando o navio que estava afundando. A transmissão ao vivo pegou cada segundo, Lana, cercada por suas malas de marca, amontoada no chão do aeroporto, enquanto estranhos gravavam sua desgraça para suas histórias no Snapchat. Krista segurando a foto como um troféu, expressão fria como pedra, o servidor de processo saindo, como se fosse mais um dia de trabalho. E eu, a quilômetros de distância, bebendo café velho, assistindo a mulher que achava que poderia me bloquear por 5 dias aprender o que realmente significava bloqueio. Quando meu contratante encerrou a transmissão, eu não senti raiva ou dor. Eu senti um fechamento, limpo, afiado, inegável. Lana achava que era intocável. Em vez disso, ela foi enterrada sob o peso de suas próprias mentiras, na frente de 100 estranhos e 3 chamadas amigas, que não conseguiam abandoná-la rápido o suficiente. Aquilo foi o funeral, sem caixão, sem flores, apenas um enterro público da vida dupla que ela achava que poderia manter oculta. Mas funerais não acabam no túmulo, eles ecoam. E quando o mundo de Lana caiu no chão daquele aeroporto, as ondas de choque se espalharam rápido. O que ela não percebeu naquele momento foi que eu já tinha preparado os dominós. Tudo o que eu precisava fazer era assistir eles caírem. O primeiro dominó a cair foi William Cole. Sua esposa Catherine não perdeu tempo. Na segunda-feira de manhã, ela estava sentada no escritório de um advogado de divórcios com o arquivo que eu havia entregado anonimamente. Ela não gritou nem quebrou pratos, ela agiu como uma cirurgiã, cortes limpos. Ela entrou com o processo imediatamente e bloqueou os bens. Catherine tinha um contrato pré-nupcial que dava a ela o direito de transferir dinheiro para um fundo fiduciário para seus filhos se William alguma vez a traísse, e ela o executou como se estivesse esperando por aquele dia. Milhões de dólares foram retirados do alcance de William antes mesmo dele desfazer as malas. E as notícias, elas se espalharam. O conselho da empresa dele soube, de repente, o homem da família, o parceiro, não combinava mais com a marca deles. Eles não podiam demiti-lo da noite para o dia, mas a pressão estava lá, sussurros, reuniões atrás de portas fechadas, colegas evitando suas ligações. William ainda estava indo para o escritório de terno sob medida, mas todos sabiam que era um tempo emprestado. Cara também não escapou. Lembra que ela estava em metade dessas fotos com ele, pendurada no braço dele como se estivesse fazendo um teste para um reality show? O advogado de Catherine fez questão de que o nome dela fosse listado nos registros públicos do tribunal. Você pode imaginar como isso se desenrolou no círculo social dela. Ela passou de autoproclamada rainha das abelhas para radioativa. Nenhum dos homens ricos que ela perseguiu queria ser associado à mulher nos papéis de divórcio. Ela construiu toda a sua identidade ao redor de ser a líder do grupo, e agora ela era tóxica. E então houve Randy. Meu amigo jornalista pegou a dica que eu dei e mastigou isso como um pitbull. Na quarta-feira, já havia um artigo completo na seção de negócios, expondo, o título basicamente resumia, desenvolvedor local vive grande enquanto investidores pagam a conta. E a viagem para Vegas foi mencionada. De repente, seus processos não eram mais apenas registros de tribunal que ninguém se importava, eles estavam na capa dos jornais, fofocas atreladas a fotos dele bebendo com mulheres em cassinos. Seus parceiros de negócios viram, advogados viram, até seus inquilinos provavelmente viram. Randy passou de aspirante a magnata para conto de advertência da noite para o dia. Processos se acumularam e conversas sobre uma investigação criminal começaram a circular. Krista também não estava perdendo tempo. Com a minha ajuda, ela começou a preparar sua própria ação legal contra ele por danos financeiros. Ela não estava apenas com raiva, ela estava focada. Eu dei a ela o plano, ela deu a ele a bola de demolição. E então havia Lana, a estrela do funeral do aeroporto. Ela não tinha namorado, nem casa, nem aliados. Suas amigas a abandonaram na retirada de bagagens.
Sua chamada aventura empolgante em Vegas virou uma fita de destaque da humilhação dela. Quando ela ligou para os pais virem buscá-la, ela já estava totalmente exposta. Aos 30 anos, chorando no banco do passageiro do carro do pai, segurando uma notificação de despejo. De morar em uma casa que ela não pagou, para dormir no quarto de infância sob posteres que ela provavelmente pendurou no ensino médio. Resetando para zero. Claro, ela tentou me alcançar, telefones descartáveis, contas de e-mail falsas, até um novo número que ela conseguiu por meio do trabalho. Cada mensagem era uma variação de "precisamos conversar, você não entende, por favor, me escute", mas eu não respondi. Eu mandei meu advogado enviar a ela uma carta de cessação e descontinuação, lembrando-a sobre a ordem de restrição. Limpo, frio, resolvido. As amigas dela tentaram também. Cara alegando que não tinha ideia do que estava acontecendo, Maddi dizendo que também foi enganada, Chloe fingindo ser inocente porque não postava tanto. Todas queriam reescrever a história agora que a granada tinha estourado. Eu as ignorei. Elas não eram vítimas, eram cúmplices que fugiram assim que a pressão ficou real. Enquanto isso, passei a semana apagando Lana da minha vida como se ela nunca tivesse existido. Eu fotografei e inventariei os pertences dela, os embalei e coloquei tudo em uma unidade de armazenamento de curto prazo. Através do meu advogado, enviei a ela e aos pais dela 2 janelas supervisionadas para a retirada dos itens no escritório de armazenamento dentro do prazo de 30 dias. Ela foi listada como uma retirada autorizada, e o gerente entregaria tudo durante o horário agendado. Após o período de notificação, troquei as fechaduras e fechei a conta, troquei senhas, atualizei fotos, apaguei tudo e assisti de longe, no meu escritório. Não vou mentir, foi satisfatório. Não no estilo herói de Hollywood que vence, mas muito mais no estilo metódico de é assim que acontece quando você brinca com jogos estúpidos. Cada movimento caiu exatamente como eu planejei. William estava encurralado, Randy estava se afogando, Cara estava tóxica, Krista estava armada e Lana era apenas um nome em uma ordem de restrição, chorando no travesseiro na casa dos pais. Ela pensou que poderia ter tudo, a segurança que eu lhe dava e a emoção de outra pessoa. Ela achou que me bloquear por 5 dias era uma brecha inteligente, mas o que ela nunca entendeu é que, no meu mundo, mentiras não são apenas expostas, elas são documentadas, arquivadas e transformadas em armas. Ela me deu espaço, e eu transformei esse espaço em um campo de tiro, e cada tiro acertou em cheio. 6 meses se passaram desde o aeroporto. Meio ano parece uma eternidade quando você está vivendo isso, mas olhando para trás, passou em um piscar de olhos. O caos, o drama, os destroços, tudo se acomodou em silêncio, e nesse silêncio, comecei a construir algo novo. As consequências daqueles 5 dias não desapareceram, elas se calcificaram, se transformaram em mudanças permanentes para todos os envolvidos. O divórcio de William Cole foi finalizado 2 meses atrás, e não foi bonito. Catherine jogou suas cartas perfeitamente, armada com as minhas provas, ela drenou o que pôde para o fundo dos filhos e depois o esgotou nos tribunais. William perdeu a casa, uma parte de sua fortuna e, eventualmente, o emprego na firma. O conselho o empurrou para fora discretamente, alegando reestruturação, mas todos sabiam a verdade. Ele não foi banido, mas sua reputação está radioativa. Um homem que antes entrava nas salas com a cabeça erguida agora evita o contato visual. Cara acabou como dano colateral. Seu nome aparecendo nesses registros a transformou em uma pária social. Ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas a alta sociedade é construída sobre sussurros, e uma vez que sussurros se tornam fatos, as portas se fecham rápido. Os homens ricos com quem ela costumava se relacionar agora a tratam como se ela fosse contaminada. Seu status de rainha das abelhas se foi, agora ela é apenas mais uma dependente tentando encontrar relevância em círculos que não a aceitam. O mundo de Randy desabou com mais força. O artigo sobre seus negócios duvidosos desencadeou uma avalanche de processos, e a investigação se espalhou. Ele passou de desenvolvedor arrogante a réu em tempo recorde. Processos civis o drenaram e acusações criminais podem vir a seguir. Cristo deixou de vez, e com minha orientação, entrou com suas próprias reclamações para recuperar os danos. Ele pensava que era intocável, agora está mal segurando os restos. A história de Lana foi mais silenciosa depois do aeroporto. Ela passou semanas se escondendo na casa dos pais e depois juntou o suficiente para um pequeno apartamento. A última vez que soube, ela encontrou um trabalho modesto, algo que mal cobriu o aluguel. Suas amigas nunca voltaram. A vida social que ela se agarrava morreu. Sem mais viagens para Vegas, sem mais postagens glamorosas, apenas silêncio.
E para alguém como ela, silêncio é o pior castigo. Ela tentou entrar em contato uma última vez, não por uma ligação ou mensagem descartável, ela aprendeu que essas são interceptadas. 2 meses atrás, recebi uma carta encaminhada pelo meu advogado, manuscrita, várias páginas. Não foi o típico "você me entendeu errado", ela não pediu outra chance, não fez desculpas, ela simplesmente assumiu. Ela admitiu o bloqueio, as mentiras, o apagão. Tudo foi sua maneira de equilibrar a estabilidade que eu lhe dei com a emoção que ela desejava. Ela disse que o aeroporto foi o pior dia de sua vida, mas também a primeira vez que ela realmente se viu como era, alguém que valorizava a atenção mais do que o amor. Ela escreveu que estava em terapia, tentando se consertar e talvez um dia se tornar uma pessoa que ela não odiasse ao se olhar no espelho. Ela terminou dizendo que não esperava perdão, mas queria que eu soubesse que estava arrependida. Eu li, dobrei a carta e a coloquei em uma gaveta. Pela primeira vez desde o começo disso, eu não senti raiva. Também não senti satisfação arrogante, apenas fechamento. Algumas coisas se quebram, e não importa o quanto você use cola, elas nunca voltam iguais. Isso foi o que nosso relacionamento foi, vidro quebrado. Quanto a mim, minha vida não apenas voltou ao normal, ela melhorou. Krista e eu mantivemos contato depois do aeroporto. 2 pessoas que haviam sido queimadas pelo mesmo fogo encontraram um terreno comum. No começo, foi café, depois jantares, depois mais. Não falamos sobre Vegas, não muito. Em vez disso, falamos sobre famílias, trabalho, coisas pequenas. Lentamente, aquilo cresceu para algo real, algo construído em honestidade, não fogos de artifício, não caos, apenas confiança. E para mim, confiança é tudo. Não foi um final de Hollywood, onde eu cavalgava para o pôr do sol, mas eu não preciso disso. Eu tenho paz. Eu tenho uma parceira que não mente sobre onde vai ou com quem está. Eu tenho um negócio que está prosperando porque posso me concentrar sem o caos pessoal no fundo. E, mais importante, eu tenho o controle da minha própria vida novamente. Lana pensou que estava sendo inteligente quando me bloqueou por 5 dias. Ela pensou que isso lhe dava espaço para viver uma vida dupla. O que isso realmente fez foi me dar tempo para desmontar tudo e construir um muro que ela nunca mais conseguirá escalar. Ela me deu um apagão, eu dei a ela permanência. 6 meses depois, a poeira se foi, o barulho se apagou, e eu aprendi algo importante: a vingança não conserta tudo, mas obriga as pessoas que se escondem atrás de ilusões a enfrentarem a verdade. Naquele aeroporto, as máscaras caíram. Os fortes saíram mais fortes e os mentirosos foram enterrados sob seu próprio peso. Eu não penso mais nela, e isso é a maior vitória de todas. Minha família chamava meu negócio de hobby de garagem, até que a imprensa me chamou de cofundador de um projeto de 480 milhões de dólares. Saber que os alardes deles foram construídos sobre o meu mundo o tempo todo foi melhor do que qualquer discurso de vingança que eu poderia ter escrito. Ei, Reddit, então minha família passou anos zombando de mim, chamando tudo que eu, um homem de 32 anos, fazia de hobby, adorando meu irmão como se ele fosse a segunda vinda de Bezos, enquanto me tratavam como a piada da família. Deixei que falassem o que quisessem, sorri para seus comentários arrogantes e mantive a cabeça baixa. O que eles não sabiam era que eu tinha um plano em andamento com alguém muito acima da faixa salarial deles. Vamos apenas dizer que no dia em que o pano finalmente se levantou, a risada deles morreu bem rápido, e ver eles se atrapalhando depois foi a coisa mais satisfatória que eu já vi. Certo, vamos direto ao ponto. Minha família adora a Santíssima Trindade do status: carros caros, cargos que são importantes e fotos de férias que fazem os amigos deles sentirem inveja. Se não der curtidas ou direitos de se vangloriar no clube de golfe, não vale nada. Essa tem sido minha realidade por 32 anos. Não costumo andar por aí pedindo a aprovação deles, mas achei que talvez eles ao menos fingissem se importar quando os convidei para a festa de lançamento do meu projeto. Nada de louco, apenas uma pequena exibição, um espaço alugado, alguns investidores, alguns amigos, algo porque eu trabalhei pra caramba. Eu dei o convite para minha mãe, certo? Um simples cartão preto, design limpo, minimalista. Ela olhou para ele como se eu tivesse acabado de lhe entregar um panfleto de lavagem de carros grátis, então ela sorriu e disse: Isso é o que você chama de lançamento? Parece mais uma festa de aniversário em uma garagem. Jogou o convite na mesa como se tivesse queimado os dedos. Eu apenas ri: beleza, mãe, obrigado pelo apoio. Vou me lembrar disso quando estiver assinando contratos que pagam mais do que suas preciosas férias em Cancún. Ela odiou isso.
Minha mãe é do tipo que posta as mesmas fotos do resort todo ano, como se estivesse na Riviera Francesa. Meu pai nem sequer virou a cabeça do jornal. Não conte comigo, ele disse, de forma seca. Não vou fazer papel de palhaço sentando em uma sala alugada enquanto você finge ser empresário. Quando você se arruinar, não venha chorar para mim. Eu sorri. Não se preocupe, pai. Quando eu me arruinar, vou colocar por escrito para você poder emoldurar e colocar ao lado dos troféus de participação do meu irmão. Falando no garoto de ouro, meu irmão já estava segurando o convite, mostrando para a namorada dele como se fosse noite de comédia. Olha, amor, ele está fazendo o grande lançamento dele em um espaço de coworking. Que inspirador! E então ele bateu palmas de forma forçada, grandes movimentos. A namorada dele deu uma risadinha e cobriu a boca, sussurrando alto o suficiente para eu ouvir. Ah, isso é tão triste. Eu olhei para ela e disse, não force a barra tentando rir. O botox só segura por tanto tempo. O rosto dela caiu, meu irmão inchou como um balão prestes a estourar, mas tudo bem. Aí minha tia entrou, como se o universo precisasse de uma faixa bônus para o circo. O que está acontecendo? Minha mãe respondeu, sobre a festinha de lançamento dele. Minha tia não perdeu tempo. Ah, sim, minha amiga me disse, coitadinho, se contentando com tão pouco. Honestamente, é trágico. Eu tinha postado um reserve a data na semana anterior, e aparentemente circulou. Eu apenas fiquei lá, impassível. Sim, trágico. Talvez eu tenha que começar a vender órgãos na próxima semana para pagar por isso. Talvez você queira ser a primeira da lista de doadores. Silêncio. Ela piscou para mim como se fosse um roteador de Wi-Fi quebrado. Veja, aqui está a diferença entre eu e eles. Eu não desabo quando jogam chade em mim. Eu já fui marinado na porcaria deles por tanto tempo que o sarcasmo escorre da minha língua. Mas não me entenda mal, ainda me irritava. Não porque a opinião deles importava, mas porque eles eram tão previsíveis. O mesmo script toda vez, irmão, me adora, eu, tratado como um hobby que se afastou do script da família. Eles medem tudo em dinheiro e influência. Meu irmão recebe uma promoção, janta com champanhe, compra um carro novo, e meu pai sorri como se tivesse ganhado na loteria. Eu vendo meu primeiro contrato, eles riem e perguntam se cobre o aluguel. Esse era o clima em que eu cresci, então ouvi-lo novamente, cru e sem filtros, não foi exatamente chocante. Mas vou admitir, foi como um tapa em câmera lenta. Eu enfiei o convite amassado de volta na jaqueta e me levantei. Certo, bem, vou deixar vocês voltarem para o show de talentos da família. Vocês estão mandando bem nas categorias de arrogância e ignorância. 5 estrelas, não esqueçam de se marcar. Minha mãe sibilou, não seja desrespeitoso. Eu sorri. Ah, não se preocupe, eu teria que respeitar vocês primeiro antes de perder a paciência. Então eu saí. Naquela noite, eu não dormi, não porque estava ferido, mas porque não conseguia parar de repetir todos os olhares arrogantes, todos os comentários desdenhosos, todos os discursos de você nunca vai conseguir, que eu ouvi desde que era pequeno o suficiente para trazer boletins escolares para casa. Não era sobre o convite da festa, era sobre uma vida inteira sendo a piada deles. Eles me viam como descartável porque eu não segui o plano deles. Não continuei no curso de direito que meu pai me forçou a fazer. Não subi em alguma escada corporativa como meu irmão. Eu criei meu próprio caminho, e porque eles não podiam se gabar disso no clube social deles, decidiram que eu era um fracasso. A parte engraçada é que eles realmente acreditaram nisso. E foi aí que tudo fez sentido. Essas pessoas não eram vilãs, não eram mestres das marionetes puxando cordas. Eram palhaços com sapatos da Gucci. Eles já tinham me dado todas as ferramentas que eu precisava para esmagá-los, o orgulho deles, a obsessão com as aparências, o vício pelo status. Esses seriam os pregos no caixão deles. Eu não precisava gritar, implorar ou me provar em um jantar de família. Não, eu só precisava deixar eles continuarem cavando, e então puxar os holofotes quando o buraco estivesse profundo o suficiente. Então sim, quando digo que naquela noite algo se endureceu dentro de mim, eu realmente quero dizer isso. Eu não ia perder mais um segundo buscando a aprovação deles. Eu ia fazer com que eles engolissem suas próprias palavras. E a melhor parte é que eles nem vão ver isso chegando, porque aqui está a verdade, minha família não sabe que eu não estou fazendo isso sozinho. Tenho alguém no meu canto que faz as chamadas conexões do meu irmão parecerem como crianças trocando cartas de Pokémon.
O nome do cara é Mark. No papel ele comanda uma empresa de desenvolvimento de médio porte, é o que as pessoas veem, mas sob a superfície, ele é um tubarão. Mark construiu seu império comprando armazéns quebrados no final dos anos 2000 e transformando-os em centros logísticos antes do e-commerce explodir. Enquanto todos ainda riam da ideia de que as pessoas comprariam tudo online, Mark já estava colocando concreto e instalando fibra ótica. Quando a Amazon começou a comprar imóveis, Mark já possuía metade da terra que eles queriam. Ele não é exibido, não dirige uma Ferrari, não posta jantares com champanhe. O negócio dele é silêncio, baixo perfil, autocontrole. E ele gostou de mim porque eu não puxava o saco dele. Conheci ele 3 anos atrás, em um trabalho freelancer que estava fazendo. Estava fazendo trabalho de design para uma de suas marcas subsidiárias, e em vez de apenas entregar o que pediram, eu simplifiquei toda a campanha deles, economizando 6 dígitos. Mark me chamou para seu escritório, olhou para mim por uns 5 segundos e disse: "Você é ou arrogante ou confiante, vou descobrir qual." Acontece que ele gostou da resposta. A partir daí, ele me puxou para projetos maiores, não como um estagiário indo buscar café, mas como alguém que conseguia ver ângulos que sua própria equipe não via. Ele gostava de eu não jogar política. Se algo era uma porcaria, eu dizia. Se algo funcionava, eu respaldava com dados. Simples. E quando eu falei para ele sobre o circo da minha família, as zombarias, as rejeições, ele não riu. Ele se recostou na cadeira e sorriu. Bom, use isso. Pessoas que subestimam você são as mais fáceis de derrotar. Elas não protegem as costas. Ok, é por isso que, quando minha família pensou que eu estava organizando algum lançamento de 5ª categoria, eu já tinha contratos na minha mesa com números que os fariam engasgar. Mas Mark e eu concordamos em não mostrar nossas cartas ainda. Vamos cronometrar isso estrategicamente, deixar o gossip crescer, deixar os haters falarem, e então derrubar o martelo tão forte que o eco seguiria por anos. Então, quando minha mãe chamou meu lançamento de festa de rua, ela não percebeu que metade dos investidores naquela sala faziam parte da rede de Mark, caras que poderiam comprar o clube de golfe do meu pai 3 vezes sem suar. Ela não sabia que o catering foi cortesia de um dos parceiros hoteleiros de Mark, ela não sabia que o aluguel da pequena sala estava coberto por uma empresa de joint venture que nós controlamos. Essa é a diferença entre eles e eu. Eles querem a ilusão de poder, o destaque do Instagram. Eu prefiro me mover em silêncio e deixar os recibos falarem. Naquela noite, depois da pequena sessão de zombarias deles, eu me sentei com Mark, estávamos em seu escritório. Lugar simples, sem estátuas de ouro, sem fontes de mármore, apenas prateleiras de madeira empilhadas com arquivos de casos e um enorme mapa da cidade preso à parede. Ele tomou seu café preto como de costume e perguntou: "Então, eles te atacaram de novo?" "Primeira fila para o show." Eu disse, sorrindo: "Aparentemente, estou organizando uma festa de aniversário na garagem." Meu irmão deu risada disso. A namorada dele também. Imagino que seja esse o entretenimento que eles têm quando não estão financiando o botox dela. Mark sorriu. Bom, deixe-os rir. Isso significa que eles não estão vigiando os pontos cegos deles. Ele apontou para o mapa da cidade atrás dele, alfinetes vermelhos, azuis, verdes, por toda a parte. Sabe o que esses alfinetes representam? Negócios que disseram que falhariam. Terra. Todo mundo riu de mim quando comprei projetos que disseram que eu ia afundar. Agora eles alugam de mim. Ele se inclinou para a frente. Você vê o padrão? Eu assenti. Sim, deixe-os falar então. Possuo o parquinho deles. Ele riu. Exatamente. Então aqui está o que vamos fazer, não vamos apenas mostrar o sucesso para a sua família. Vamos mostrar o poder, gota a gota. Atraí-los, fazer com que fofocassem, e quando eles acharem que te entenderam, puxamos o tapete e deixamos o mundo ver quem você realmente é. Foi quando me dei conta. Não se tratava apenas de provar algo para mim. Era sobre estratégia, sobre usar a arrogância deles como combustível. A obsessão da minha família com as aparências era a armadilha perfeita. Dar-lhes uma migalha e eles começariam toda uma máquina de boatos. E quando a verdade aparecesse, eles engoliriam. Eu sorri. Então basicamente, vamos manipular os fofoqueiros para construir minha campanha de PR de graça. Mark riu. Agora você entendeu. Foi por isso que eu não estava perdendo sono com as férias de Cancún Vanabe da minha mãe ou com o Audi A6 executivo de 2019 do meu pai, sobre o qual ele não para de falar.
Enquanto eles estavam ocupados se exibindo como se já tivessem atingido o topo, eu estava construindo o chão sob seus pés, e eu ia puxá-lo debaixo deles no momento exato. Eles queriam medir meu valor pelas aparências? Beleza, eu daria a eles as aparências, mas faria questão de garantir que os recibos fossem reais. A questão sobre minha família é que eles não precisam de fatos para falar. Tudo o que eles precisam é de um boato e uma conexão de Wi-Fi grátis. Mark sabia disso e eu também. Então, em vez de me esconder, decidimos alimentá-los, não com a verdade, mas com migalhas suficientes para mantê-los adivinhando. Primeiro movimento, flex discreto. Nada de alto, apenas uma foto que eu postei nos stories. Bilhete de classe executiva, sem legenda, sem frase de motivação barata, apenas minha mão segurando o bilhete com o logo visível, relógio na moldura. Nem marquei a localização. Dentro de 2 horas, um dos meus primos fez uma captura de tela e jogou no grupo do WhatsApp da família. Olha ele, se achando rico. Meu irmão respondeu, flex de morte, dá 6 meses. Eu não respondi. Não discuto com pessoas que ainda estão pagando por carros usados. O próximo passo foi um jantar de negócios com Mark e 2 investidores em uma churrascaria no centro da cidade. Jogadores de verdade, o tipo de caras que não precisam de Instagram porque seus nomes abrem portas. Esperei até o fim do encontro, tirei uma foto da mesa, copos vazios, pastas empilhadas, luzes da cidade ao fundo. Legenda, noites tardias valem a pena. Essa se espalhou rápido. Minha tia me mandou mensagem, querido, tem certeza de que está sendo responsável com seu dinheiro? Não se empolgue demais. O chat da família já estava em chamas. Eu deixei ela no Red. Mark rachou de rir quando eu mostrei a ele. Eles já estão mordendo, perfeito. Não exagere, pequenas mordidas até eles se engasgarem. Então, mantivemos tudo sutil, o plano se espalhou por uma mesa, minha mão apontando para uma seção, outra vez eu entrando em um lobby com paredes de aço escovado e pisos de mármore. Sem legendas explicando o que era, deixem eles preencherem as lacunas. E eles fizeram. A namorada do meu irmão até comentou em uma das postagens, espero que você não esteja usando Photoshop. Eu ignorei. No dia seguinte, postei uma foto minha apertando a mão de um cara de capacete em frente a um prédio em construção. Um dos outros sites de Mark. Mark riu quando viu. Isso é checkmate sem nem jogar. Quanto mais eu os privava de detalhes, mais difícil eles tentavam inventar histórias. Ele está fingindo para alguém. Está se fazendo de falido. Cada desculpa cavava mais fundo o buraco deles. E quando a verdade surgisse, não haveria saída. Não eram apenas postagens sociais, eu estava fazendo movimentos reais. Retirei um dos meus designs de um cliente menor e canalizei para um projeto maior com a empresa de Mark. Maior exposição, maior pagamento. Eu não postei o contrato, não me vangloriei, deixei o trabalho falar por si só. Quando a campanha desse projeto saiu nas notícias, meu nome estava nos créditos. Adivinha quem me enviou o artigo? A mensagem do meu primo dizia, espera, é você. Eu respondi com uma palavra, sim. Silêncio depois disso. A essa altura, o chat da família já havia se dividido em 2 grupos. Metade jurava que eu era uma fraude, a segundos de colapsar, e a outra metade sussurrava que talvez eu estivesse indo a algum lugar. De qualquer forma, eles não paravam de falar sobre mim, exatamente o que eu queria. Enquanto isso, eu continuava acumulando vitórias nos bastidores, mais reuniões de diretoria, mais contratos assinados, cada passo me aproximando da revelação pública. O palco estava sendo construído e eles nem viam. Eu admito, foi divertido ver meu irmão se contorcer. Ele postava sobre sua nova promoção, com uma legenda sobre se esforçar muito. Eu postava uma foto de uma mesa de conferências com 12 executivos me olhando, no meio de uma apresentação, sem contexto, apenas silêncio, que falava mais alto do que a arrogância dele. Ele se exibiu com seu BMW, eu postei uma foto de uma varanda de um arranha-céu, com a linha do horizonte iluminada atrás de mim, sem legenda, apenas as luzes da cidade. Essa é a diferença, ele queria aplausos, eu queria suspense. E o suspense é muito mais poderoso. Mark me disse, você não está se exibindo, você está atraindo. Quando a cortina cair, eles não vão apenas se surpreender, eles vão perceber que nunca te conheceram de verdade. Ele estava certo. Não se tratava de gritar mais alto que minha família, mas de tempo, de construir pressão até que a revelação os esmagasse sob seu próprio peso. Então, eu continuei.
Uma história de mim andando por um canteiro de obras, uma foto borrada de contratos espalhados por uma mesa, uma foto casual de café, Rolex visível, nada direto, tudo deliberado. E a família, eles morderam. Toda vez que estavam gastando demais, ele está fingindo, vai falir em 1 ano. Cada palavra era um prego, cada comentário, um recibo. Eu tirei capturas de tela de tudo. A isca estava pronta em minha família, eles estavam circulando como peixes famintos, rindo do que achavam que eram sobras, quando na verdade eram um anzol. Eles pensaram que me tinham decifrado, mas a piada estava chegando, e quando ela aterrissasse, ia doer. O tempo não foi aleatório. Mark estava alinhando as coisas há meses e eu fazia parte do plano. Numa terça-feira de manhã, enquanto minha família provavelmente estava ocupada batendo nas costas do meu irmão por mais um PowerPoint na firma dele, a imprensa soltou a bomba. O título foi como uma granada. Desenvolvedor local faz parceria com empresário em ascensão para projeto de 480 milhões de dólares. E ali, no primeiro parágrafo, estava o meu nome. Não como estagiário, não como assistente júnior, não como consultor de design, mas como cofundador de toda a empreitada. Tecnicamente, cofundador e CEO do SPV do projeto, uma joint venture com o grupo de Mark, equity de um dígito com ratchet de performance, tinta preta no papel branco, registro público, sem enrolação, sem espaço para manobra. Mark me mandou uma mensagem antes mesmo de eu ver online, cortina levantada dentro de 1 hora. O LinkedIn estava explodindo, sites da indústria repostaram o artigo, investidores me marcaram, e minha caixa de entrada parecia ter pegado fogo. 1 semana antes, ninguém fora do meu círculo sabia meu nome. Ao meio-dia, eu era o cara estampado nos feeds de negócios, de terno, ao lado de Mark, com capacetes e paz, sorrindo como um lobo. Tiramos as fotos da cerimônia de lançamento naquela manhã. Eu não postei, não precisei. Outras pessoas fizeram o trabalho pesado por mim. Um primo tirou uma captura de tela do artigo e jogou no grupo do WhatsApp da família com a legenda: "Espera, isso é real." Silêncio. Aí meu irmão, deve ser algum erro. Outro primo comentou: "Cara, está até no Bloomberg. As fotos dele estão em toda parte." Foi aí que o pânico começou. Eles não estavam apenas lendo meu nome, estavam vendo palavras que eles não podiam ignorar ao lado dele: visionário, grande parceria, desenvolvimento de alto perfil, coisas que você não pode descartar como sorte ou Photoshop. Até o meio da tarde, estava viralizando no meu círculo. Ex-colegas de classe me mandaram mensagem como se fossemos melhores amigos. Velhos colegas de trabalho queriam colocar a conversa em dia. Investidores com quem eu nunca tinha falado estavam de repente empolgados para se conectar. As mesmas pessoas que me ignoraram por anos agora não conseguiam digitar rápido o suficiente, e minha família, eles estavam implodindo em silêncio. O chat que normalmente estava ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com fofocas e vanglórias, ficou morto. Sem emojis, sem orgulho de você, sem parabéns, apenas grilos digitais. Então começou a limpeza. O post antigo do meu irmão no Facebook, zombando dos meus projetos de garagem, foi apagado. O comentário da minha mãe sob uma das minhas fotos dizendo "Cuidado, amor, isso não paga contas", desapareceu. A resposta sarcástica do meu pai no chat da família: "Isso não é um negócio, é um hobby", foi apagada. Mas o problema da internet é que capturas de tela não se importam. Eu tinha cada uma delas salva. E justo quando pensei que o silêncio não poderia ficar mais alto, pessoas de fora começaram a marcar minha família publicamente. O amigo de golfe do meu pai comentou sobre o artigo: "Parabéns, o nome do seu filho está em todas as notícias, incrível conquista", marcando meu pai diretamente. Eu quase engasguei de tanto rir. Meu velho provavelmente leu aquilo com fumaça saindo das orelhas. Durante anos, ele desfilava meu irmão como um cavalo de prêmio, e agora as pessoas estavam parabenizando ele pelo fracasso que ele passou 1 década zombando. Minha mãe também levou um golpe. Uma das amigas dela postou: "Não sabia que seu filho estava por trás disso. Visitamos um dos desenvolvimentos de Mark em Miami, trabalho lindo, você deve estar tão orgulhosa." Sim, orgulhosa, claro, orgulhosa como um gato engasgando com uma bola de pelo. A ironia era tão espessa que eu poderia ter engarrafado. Enquanto isso, meu telefone não parava de vibrar com mensagens da minha família. Não congratulações diretas, claro que não. Eles foram para o ângulo usual: controle. "Pai, por que você não nos contou sobre isso?" "Mãe, deveríamos ter sido envolvidos, a família deveria vir em primeiro lugar."
Irmão, as pessoas estão me perguntando se isso é verdade. Você precisa esclarecer. Ele esclareceu. Meu nome estava na Forbes, estampado por toda a rede financeira, tendência no LinkedIn, e esse idiota queria que eu esclarecesse, como se fosse um boato ruim. Eu não respondi. Deixei eles ferverem. Na noite, as capturas de tela estavam voando pelo chat da família. Meus primos estavam compartilhando links, tios estavam mandando emojis de igual, e alguém até desenterrou uma foto minha e de Mark na cerimônia de lançamento. Minha tia, a mesma que me disse que meu lançamento era trágico, enviou uma mensagem de voz que soava como se tivesse engolido papel de lixa. Parabéns, acho que subestimamos você. Sem brincadeira. A verdadeira pérola veio mais tarde naquela noite. Um dos colegas do meu irmão me mandou mensagem no LinkedIn. Aparentemente, no escritório dele, o artigo foi exibido durante uma reunião de equipe. O chefe dele olhou para meu irmão e disse: "Esse não é o seu irmão?" Impressionante. Que contraste. Deixe isso entrar. Meu irmão passou anos sendo a história de sucesso, agora o próprio chefe dele estava me usando como a medida, e ele ficou aquém. Quando ouvi isso, eu me servi de uma bebida, me recostei e ri, não porque precisava da validação, mas porque o karma finalmente pagou com juros. Mark me ligou na manhã seguinte. Como se sente? Como assistir a um valentão tropeçar nas próprias cadarços em câmera lenta, eu disse. Ele riu. Bom. Não se gabe ainda, isso é só o ato inicial. E ele estava certo. Isso não era a linha de chegada, era apenas a faísca, o verdadeiro fogo ainda estava por vir. Porque pela primeira vez nas suas vidas, minha família não estava no controle da narrativa. Eles não podiam enterrar isso, não podiam descartar, não podiam rir disso. O mundo viu a verdade, e a única jogada que restava para eles era o controle de danos. A granada tinha estourado, mas a fumaça ainda não tinha se dissipado, antes que as réplicas começassem a atingir. Minha família pensou que o título da matéria era humilhação. Eles não tinham ideia de que isso era apenas o teaser. A verdadeira comédia estava nos detalhes. As conexões que eles nunca perceberam, a ironia tão espessa que merecia seu próprio prêmio. O primeiro a ser atingido foi meu irmão. Ele vinha se exibindo com aquele BMW por meses, postando fotos na entrada da garagem como se estivesse em um comercial. Acontece que a concessionária de onde ele alugou o carro, Marx Group, tinha quietamente comprado uma participação controladora no ano passado. Então, sim, cada pagamento que meu irmão fez, cada foto com a qual ele se vangloriava, ele estava enchendo os bolsos da mesma rede a qual ele jurou que eu nunca pertenceria. Depois, havia meus pais e as férias em Cancún, que eles tratavam como se fossem passeios de primeira classe pela Europa. Um resortzinho de praia, tudo incluído, o tipo de lugar que minha mãe postava como se estivesse no Four Seasons de Paris. Adivinha quem desenvolveu aquela propriedade há 10 anos? Mark. Adivinha quem redesenhou a campanha de marketing deles no ano passado? Eu. Então, o próprio fracasso que eles zombaram era a razão para os seus margaritas terem guarda-chuvas neles. E a cereja do bolo, o precioso clube de campo do meu pai. Ele desfilava por lá como se fosse o dono, se vangloriando da trajetória profissional do meu irmão. O que ele não sabia era que o novo patrocinador do próximo evento beneficente deles era ninguém menos que o Marx Group, o mesmo nome ao lado do meu em todos os artigos. O que significava que, quando ele aparecer na próxima leilão beneficente, ele estará embaixo de um banner com o meu nome. Eu não planejei essa parte, isso foi só a vida servindo ironia em uma bandeja de prata. O impacto não foi só nos círculos sociais deles. A notícia se espalhou rápido nos escritórios corporativos. E a empresa do meu irmão não estava imune. Um amigo da faculdade que trabalhava lá me mandou uma mensagem. Cara, o artigo da Forbes foi mostrado na reunião deles pela manhã, seu irmão parecia alguém que tomou um soco na garganta. Aparentemente, o chefe dele não perdeu a oportunidade, apontou para a tela e depois para meu irmão. Esse é seu irmão, certo? Impressionante. Engraçado como um irmão arrisca e constrói algo, enquanto o outro fica nos PowerPoints. Toda a sala riu, meu irmão ficou vermelho. Foi aí que eu soube que as coisas haviam realmente mudado. Por anos, eu fui a vergonha da família, o amador, o sonhador. Agora, meu irmão era piada no próprio trabalho. Enquanto isso, minha caixa de entrada continuava cheia de parcerias, convites, aperto de mãos, mas as mensagens da minha família eram outra história. Eles não estavam se gabando agora. Eles não estavam zombando, eles estavam desesperados. Minha mãe mandou outra mensagem,
deveríamos estar mais unidos. As pessoas estão fazendo perguntas. Tradução: as amigas dela estavam pressionando ela e ela não tinha mais o script. Meu pai tentou um ângulo diferente. Esse projeto tem espaço para envolvimento da família? Tenho contatos que podem ajudar. Meu irmão nem se deu ao trabalho de ser sutil. Olha, poderíamos colaborar. Eu tenho uma ideia para um aplicativo que os hotéis poderiam usar. Os investidores adorariam um aplicativo. Esse cara realmente achava que um aplicativo de reserva falsificado seria seu passaporte para um negócio de 480 milhões de dólares. Eu não respondi, não precisei. O silêncio falou mais alto. A parte divertida foi ouvir sobre as reações deles, de segunda mão. Meu primo me ligou rindo tanto que mal conseguia falar. Cara, seu pai tem tentado explicar tudo isso no clube. Primeiro ele disse que você teve sorte, depois ele disse que você estava só um pouquinho envolvido. Quando alguém mostrou a ele o título de cofundador, ele quase engasgou com o charuto. Outro primo contou sobre minha mãe. Aparentemente, uma das amigas dela perguntou se ela estava orgulhosa de mim. Minha mãe tentou sorrir e disse, claro. Mas a mulher seguiu, engraçado, você nunca mencionou ele antes, sempre falou sobre o outro filho. Aquilo pegou fundo. Minha mãe odiava ser pega fora do script. Onde quer que olhassem, eles estavam presos entre o que disseram no passado e a minha realidade atual. Não podiam se vangloriar mais do meu irmão sem que alguém me mencionasse. Não podiam falar sobre as férias sem perceber que eu tinha ajudado a torná-las possíveis. Não podiam sequer sentar no clube deles sem que meu nome pairasse sobre suas cabeças. E eu não precisei levantar um dedo. O mundo estava fazendo o trabalho por mim. Mark resumiu isso quando nos encontramos no final daquela semana. Ele sorriu e disse, você percebeu que não disse uma palavra para eles, mas são eles que estão suando. Sim, eu disse. É como assistir palhaços jogando facas. É divertido e você sabe como vai acabar. Ele se recostou. Bom. Não se apresse. O orgulho deles está desmoronando em tempo real, deixe-o sentar nisso. E eu deixei. Pela primeira vez na minha vida, o equilíbrio havia mudado. Eu não era mais o que estava me defendendo. Eu não era mais o que estava respondendo perguntas. Eles estavam, o império deles de falso orgulho estava rachando, e a cada dia as rachaduras se espalhavam mais. Eles acharam que o título era a humilhação. Não era. A verdadeira humilhação foi descobrir que eles estavam se exibindo com o meu mundo o tempo todo, e agora todo mundo sabia disso. Eles apareceram na minha casa numa noite de domingo, sem mensagem, sem aviso, apenas a campainha tocando como se fossem a polícia. Eu abri a porta e lá estavam eles. Meu pai, com um paletó 2 números maior tentando parecer importante, minha mãe segurando uma bolsa de grife, colocando um sorriso falso como aquele que você só vê em funerais ruins, meu irmão parado atrás deles, os olhos piscando como uma criança pega roubando. Filho, disse meu pai, esticando a palavra como se doía na boca dele, que bom te ver. Eu me apoiei no batente da porta e sorri. Não sabia que tínhamos uma noite de família marcada. Quer que eu pegue a pipoca ou isso é mais um caso de caridade? Minha mãe forçou uma risada. Não seja bobo. Trouxemos presentes. Ela tirou uma bolsa da Chanel e a entregou, como se fosse a pagar 20 anos de lixo. Para você, eu olhei para a bolsa e depois para ela, fofo. Veio com instruções de como comprar de volta o respeito. O sorriso dela vacilou. Meu pai entrou segurando uma caixa de charutos. Achei que você fosse gostar desses, celebrando, né? Eu disse, do mesmo cara que me disse que meu negócio era um hobby? Engraçado, você odiava meus projetos de garagem, mas vai fumar para celebrá-los quando a Forbes escrever sobre isso. Ele se mexeu desconfortavelmente, murmurando. Você interpretou errado. Eu o cortei. Não, eu não interpretei errado. Eu tirei o celular e toquei na tela. As palavras exatas dele no chat da família acenderam. Isso não é um negócio, é um hobby. Eu inclinei o celular para ele não poder desviar o olhar. Isso é você. O rosto dele empalideceu. Meu irmão falou, desesperado para mudar de assunto. Escuta, eu estava pensando, agora com sua posição, poderíamos trabalhar juntos. Eu tenho uma ideia para um app. Eu levantei a mão. Pare. Não se envergonhe mais. É sério, ele disse rápido. Hotéis. Cala a boca, eu disse flat. Você passou anos rindo de mim por construir algo do zero, agora quer entrar porque acha que tem dinheiro na mesa.
Você não quer colaborar. Você quer se aproveitar e eu não alimento parasitas. A mandíbula dele se apertou, ele parecia querer dizer algo, mas engoliu. Esperto, finalmente. Minha mãe tentou novamente, a voz doce como açúcar, só queremos conhecer esse lado da sua vida. Por favor, não nos afaste. Família deveria vir primeiro, família. Eu ri. Quando, exatamente, eu me qualifiquei como família? Quando você me disse que eu ia acabar falido? Quando zombou da minha festa de lançamento? Ou quando celebrou meu irmão como se ele tivesse curado o câncer, enquanto me tratava como um experimento científico fracassado? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas eu não tinha terminado. Você não pode jogar o cartão da família depois de queimá-lo por décadas. Você me criou como se eu fosse descartável, e agora quer um lugar na mesa, porque a mesa vale alguma coisa? Esse número, o assento está fechado permanentemente. Então minha mãe fez o grande movimento. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou o relógio do meu avô, aquele que eu pedia todo aniversário, todo Natal, todo maldito ano desde que era adolescente. O que eles sempre me disseram que eu não estava pronto para ter. Ela estendeu para mim, sorrindo nervosamente. Queremos que você tenha isso agora. Você provou que sabe como valorizar as coisas. Eu olhei para o relógio e depois para ela. 20 anos me dizendo que eu não era bom o suficiente para ele, e agora você me oferece isso como suborno? Dei um passo mais perto. Guarde. Ele fica melhor coberto nas suas desculpas. A mão dela tremia e ela o puxou de volta lentamente. Meu pai finalmente perdeu a paciência. Você não pode falar assim conosco, somos seus pais. Eu sorri. Número, vocês são só duas pessoas que tiveram a sorte de me criar. Pais apoiam, pais defendem os filhos, mesmo quando não é digno de Instagram. Vocês mediram meu valor pela minha conta bancária. Isso não é paternidade, isso é contabilidade, e vocês são péssimos contadores. A sala ficou em silêncio absoluto. Meu irmão mexia os pés, minha mãe olhava para o chão, meu pai cerrava os punhos como se quisesse socar, mas sabia que era melhor não. Eu apontei para a porta. Saia. Leve seus charutos, sua bolsa, seus subornos, tudo. Vocês não pertencem aqui. Minha mãe tentou uma última linha, a voz dela quebrando. Podemos começar de novo, por favor. Eu inclinei a cabeça. Começar de novo, como se eu fosse um rascunho fracassado. Vocês podem reeditá-lo, mas não. Eu sou a versão final e vocês não têm mais acesso. Eles não se mexeram, então eu abri a porta, bem aberta. Agora, e meu pai murmurou, você vai se arrepender disso. Eu ri na cara dele. O único arrependimento que eu tenho é ter perdido metade da minha vida tentando provar algo para vocês, palhaços. Eu não preciso da sua aprovação, nunca precisei. São vocês que estão engasgando com o arrependimento agora, não eu. Eles saíram um por um, arrastando seus presentes falsos como troféus que ninguém queria. Minha mãe tentou passar por mim e me dar um abraço, mas eu me afastei. Não salve a performance para quem compra isso. E então eles se foram. Porta fechada, silêncio. Eu fiquei lá, deixando o silêncio entrar. Sem culpa, sem duvidar de mim mesmo, só alívio. Pela primeira vez, eu não era a criança que eles chutavam. Eu era o homem que os expulsava. Selvagem, talvez, mas depois de ser a piada deles, parecia justiça. Na semana seguinte que os expulsei, as consequências começaram a chegar como dominós. Primeira vítima, meu irmão. A notícia sobre o projeto já tinha se espalhado pelo escritório dele, e, aparentemente, ele não aguentou a comparação. Um ex-colega de trabalho me mandou uma mensagem, cara, seu irmão tem sido um desastre. O chefe dele o esculachou na frente da equipe de novo. Disse, talvez você devesse chamar seu irmão para pedir conselhos de carreira. No final da semana, o RH sentou com ele para um plano de melhoria de desempenho. 3 semanas depois, o LinkedIn dele mudou para buscando novas oportunidades. Tradução, pedido para se demitir. Não poderia ter escrito melhor. O garoto de ouro que eles adoravam foi afastado, enquanto o fracasso que eles zombaram estava bombando nos feeds de negócios. Isso não é karma, isso é contabilidade poética. Depois vieram meus pais, algumas semanas depois. O precioso clube de campo deles realizou o seu evento anual beneficente. Grande noite, cheia de apertos de mão superficiais e champanhe caro. Adivinha quem estava no conselho de patrocinadores?
O grupo de Mark, o que significava que o meu nome em negrito estava logo abaixo dos patrocinadores principais. Eu não estava lá, mas a notícia se espalhou rápido. Um amigo de um amigo viu a cara do meu pai quando o MC leu a lista de patrocinadores em voz alta. Disseram que ele parecia um homem forçado a engolir vidro. Minha mãe tentou bater palmas junto, sorrindo para a plateia, mas aparentemente o entusiasmo falso dela não convenceu as pessoas que acompanharam as manchetes durante toda a semana. No final da noite, ninguém estava se aproximando deles no bar. Nenhum parabéns pelo seu filho, nenhum sussurro de inveja, apenas acenos educados e distância. Para pessoas que viviam de aparências, o isolamento social era pior do que a morte. O verdadeiro golpe, porém, veio dos chamados amigos deles. A melhor amiga da minha mãe postou embaixo de uma das fotos da gala: "Não posso acreditar que você nunca mencionou seus filhos." Isso ficou como uma faca cravada. Minha mãe sempre se gabou das conquistas do meu irmão, mas nunca me mencionou uma única vez. Agora o mundo estava apontando isso publicamente. Enquanto isso, eu estava ocupado fazendo algo que eles nunca imaginaram, vivendo sem eles. Meus dias estavam cheios de reuniões, viagens, construindo coisas reais, não buscando uma aprovação falsa. À noite, eu sentava na varanda, com um copo de uísque, observando as luzes da cidade. Eu não estava mais pensando sobre os insultos deles, estava pensando no próximo movimento. O silêncio deles era ensurdecedor. Não mais presentes falsos, nem viagens de culpa, apenas as raras mensagens desesperadas: "Mãe, podemos conversar?" "Pai, precisamos esclarecer as coisas." "Irmão, não deixe isso nos arruinar." Eu não respondi, apaguei as mensagens assim que chegavam, e tirei algumas capturas de tela para rir. E a melhor parte? O chat da família. O mesmo onde eles costumavam me zombar, agora era um santuário para as minhas manchetes. Primos jogando artigos, tios mandando emojis de aplausos, todos fingindo que me apoiaram o tempo todo. Meus pais estavam sentados naquele chat, assistindo seus próprios parentes parabenizarem o filho que tentaram enterrar. Mark chamou isso de poético, eu chamei de terça-feira. A verdadeira liberdade não foi o dinheiro nem o reconhecimento, foi o corte limpo, afiado, permanente. Pela primeira vez na minha vida, eu não devia explicações a eles, não devia aparências, não devia um lugar na minha mesa. Eu até oficializei, mudei legalmente meu sobrenome, deixando para trás o nome que eles mancharam. Assinar aqueles papéis foi como bater a porta para sempre. Os contratos permanecem sob a antiga entidade, mas eu uso o novo nome pessoalmente para os registros futuros. Um mês depois, recebi uma ligação de um conhecido em comum. Meu pai havia tentado se oferecer como consultor para um dos parceiros de Mark. O cara riu para fora da sala. "A reputação do seu filho é ouro. A sua, nem tanto." Ele me disse isso com um sorriso na voz. Eu apenas dei de ombros. Acho que o mercado se corrigiu. Então, sim, meu irmão está desempregado, meus pais são pares sociais, e eu estou exatamente onde eles juraram que eu nunca estaria, construindo algo real, respeitado, meu. Eles cavaram suas próprias covas com arrogância, e tudo que eu tive que fazer foi virar o holofote. Eu me sinto mal? Nem por um segundo. Eles não estavam orgulhosos de mim quando eu estava me esforçando, não eram família quando realmente importava. Então, por que eu deveria ser o filho do ano? Agora que estou intocável, eles me perderam para sempre. Eu não precisei atacá-los. O mundo fez o trabalho pesado. O orgulho deles desmoronou sob seu próprio peso. A verdade? Eu não preciso das desculpas deles, nem do reconhecimento, nem mesmo do nome deles. O que eu tenho agora vale mais do que tudo isso junto: minha liberdade, minha dignidade e um lugar na primeira fila para ver o império de falsos caindo aos pedaços. E se você me perguntar, isso é melhor do que vingança. Isso é justiça.